Olá, uma ótima noite. Vem com a gente porque nós estamos atrás da notícia. Somos os caçadores de informações. Ao vivo para você, a gente leva a informação nessa tarde, comecinho de noite. O dia ainda está claro. Estamos aqui posicionados, 18 horas 30 minutos. Está na hora interior, ao vivo aqui no TH mais SBT. Para 202 municípios das regiões oeste e noroeste do estado de São Paulo, quinta-feira, 22 de janeiro. Destaque, a matéria de capa do Tá Na Hora Interior. Quem traz pra gente é o nosso repórter Vitor Garcês. Fala, Vitor. Sandro, a Delegacia de Defesa da Mulher aqui de São José do Rio Preto investiga um caso de estupro de vulnerável. O pai é suspeito de abusar da própria filha, uma criança de 3 anos. Daqui a pouco eu volto para contar os detalhes dessa ocorrência, porque o que chama a atenção é que o pai foi encontrado dentro de um terreno baldio junto com a criança. E detalhe na imagem aí que o pai estava só de cueca. Detalhe que chamou a atenção, você viu, ele bastante agressivo, acabou sendo levado para uma unidade hospitalar porque visivelmente estava drogado. Daqui a pouquinho todas as informações com relação a esse caso revoltante que repercute, inclusive nas redes sociais, e a gente traz para vocês aqui no Tá Na Hora Interior. Confira agora outros assuntos de hoje. Sandro, foi realizada hoje em Rio Preto a reconstituição de um crime que aconteceu em outubro do ano passado. Mãe e filha foram sequestradas e um dos suspeitos acabou morto em uma troca de tiros. Nós vamos ver também que os corpos dos 4 trabalhadores mortos em um desmoronamento de um barranco em uma obra em Promissão devem ser levados para o estado do Piauí. A Polícia Civil de Araçatuba deflagrou hoje a Operação Encontro Marcado, que investiga uma série de crimes de roubo e ameaça a garotas de programas e empresárias da cidade. 2 suspeitos foram presos. E ainda a Polícia Civil de Mirassol investiga a morte de 2 irmãos de 3 e 5 anos, encontrados dentro da piscina da casa de um vizinho em Nipoã. Horas antes, a casa da família tinha sido alvo de um incêndio. Tudo isso e muito mais agora no Tá Na Hora Interior. Tá na hora, está no ar. Boa noite, Sandro Pires. Opa, tô chegando já rapidinho aqui para levar a informação para você. A partir de agora a gente abraça parte do interior de São Paulo. Tudo bem com o senhor, com a senhora? Jovens, crianças, homens, mulheres, vamos lá, já, o pessoal já começou a mandar mensagem, você viu que o sisteminha quando chega bastante mensagem, o troço fica piscando. 18 horas 33 minutos, a partir de agora, nossa linha liberada, 1799-249-53, você da área 18, pode passar a mensagem pra gente, tá aqui o número, você de Araçatuba, você de Presidente Prudente, você de São José do Rio Preto, você de outros estados brasileiros, outros países, manda mensagem pra cá que a gente agradece de coração, viu? Vamos lá, ó, tem o QR Code aqui, você pode mandar além do seu alô, sua foto, ó, tem gente aqui de Birigui, tô ligado, Neide de Show, o pessoal já começa a mandar mensagem, Gisele, a Paula de Jales, a Denilson de Catanduva, Juliana de Olímpia, Pedro Janaíno Bebezinho, Isaac, Marcelo Lira de Oswaldo Cruz, boa noite, a Cíntia Jesus, tá aí presente com a gente também, Adriano de Dracena, Renato Nunes, Diga Solteira. Quando a gente abre o programa, o pessoal já começa a mandar mensagem. Está aqui o espelhamento do nosso celular, ó, Júlio de São José do Rio Preto, Fernando também tá junto com a gente, valeu, é isso daí, a união faz a força e vocês vêm mandando mensagem com a gente. Flávia de Presidente Prudente, quando eu consigo identificar aqui, eu mando alô, o pessoal mandando oi, boa noite, Dona Maria da Boiadeira, Gisele Vitória, Yasmin, Gael, toda a família, Reginaldo Birigui, quem mais está com a gente? Me perdi aqui. Francis Lane, de Venceslau, é isso, Roberto de Rio Preto, Giovana e outras pessoas. Continue mandando a sua mensagem, daqui a pouquinho a gente retorna aqui para o espelhamento. Você também pode mandar sugestão de reportagem. Tem um problema aí no seu bairro? Ninguém resolve? Já chamou
a prefeitura, manda pra cá. Pode mandar, ó, que eu vou matar no peito e cobrar as autoridades. Se precisar, tá aqui a ripada, tá aqui a ripa, né? A ripada vem depois. Então pode mandar o seu vídeo aí na horizontal. Se quiser narrar, se quiser aparecer, se não quiser, se tiver vergonha ou receio de alguma coisa, manda o vídeo, manda o problema que a gente cobra as autoridades, tá bom? Denúncia, reclamação também, pode mandar tudo aqui pelo nosso WhatsApp. A gente começa o programa nesta quinta-feira. Quinta-feira é boa, né? Tá pertinho da sexta-feira, ó, 18h35. O Vitor Garcês, você viu que ele trouxe o destaque aí de um pai suspeito de abusar da própria filha. Daqui a pouquinho ele vai trazer esse assunto. Antes, ele vai chegar aqui no nosso programa, abrindo o nosso programa, para falar a respeito de uma reconstituição de um crime ocorrido em outubro do ano passado. Mãe e filha foram sequestradas. Um dos suspeitos acabou morto em uma troca de tiros. É uma história bastante complicada, porque envolve uma cobrança de uma dívida, e aí a pessoa não pagou a dívida, e aí o grupo se reuniu, comparsas dele, para sequestrarem aí a mãe e a irmã. É isso, Vitor? Conte-nos tudo. Boa noite, bom trabalho para você. Exatamente, Sandro. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa reconstituição foi realizada hoje pela DEIC aqui de São José do Rio Preto. Como você disse, esse crime aconteceu em outubro do ano passado no bairro Macedo Teles, região norte aqui da cidade. Segundo informações da Polícia Civil, na época, um ex-integrante de uma organização criminosa especializada no golpe conhecido como falso sequestro, ele fugiu levando o dinheiro da quadrilha. Para se vingar então desse homem, integrantes da organização criminosa vieram até São José do Rio Preto e sequestraram a mãe e a irmã desse homem aí que fugiu com o dinheiro da quadrilha. E durante ali, o suspeito então, né, esse ex-integrante da organização criminosa ficou sabendo da situação, que os familiares dele tinham sido sequestrados, então ele pediu ajuda para duas pessoas que moravam na época aqui em Rio Preto. Houve ali uma confusão, né? Houve uma discussão e troca de tiros. E foi nessa troca de tiros que um dos sequestradores acabou morrendo. Em dezembro do ano passado, a Polícia Civil aqui de Rio Preto realizou uma operação. O ex-integrante da organização criminosa, ele foi preso no estado do Pará. Um dos sequestradores, né, o sequestrador aí que sobreviveu na troca de tiros, ele foi detido na cidade de Santo André, e o comparsa, né, que ajudou o ex-integrante da organização criminosa ali durante a troca de tiros, ele foi preso na cidade de Mirassol. Ou seja, a operação realizada em dezembro pela Polícia Civil aqui da cidade terminou com 3 pessoas presas e hoje foi realizada a reconstituição. Segundo informações da Polícia Civil, essa reconstituição foi realizada com base, né, em depoimentos, provas, com base ali no inquérito que segue sendo investigado pela Polícia Civil aqui da cidade. Depois, então, da conclusão do inquérito, o caso vai ser encaminhado ao Ministério Público, que vai decidir se denuncia essas 3 pessoas que estão presas à disposição da Justiça. Sandro? É um quebra-cabeças, né? Você viu ali, você disse muito bem, trouxe todas as informações, porque é um caso bastante complicado, né? Até de explicar assim em tão pouco tempo, né? E a polícia esclareceu, né? Porque até então a gente mesmo na época noticiou sequestro de mãe e filha e não sabia o que tinha acontecido ali para a pessoa acabar morrendo. Quem matou? Como é que foi? E a polícia esclareceu e agora está juntando as peças ali. A reconstituição é importante para colocar as pessoas na cena do crime, por isso essa movimentação. Se o Fernando puder, pode deixar a imagem da reconstituição aberta, né? Então ali, ó, cada pessoa, muitas vezes policiais
fazem o papel de alguém que teria participação no crime, justamente para explicar, ó, a pessoa entrou ali, aí pergunta para as pessoas envolvidas, ou até mesmo, né, o delegado, os investigadores que colheram informações. Mas se ele saiu daqui, quanto tempo ele teria esse deslocamento? Onde estavam as outras pessoas? Então é tudo isso que vai ser colocado, vai sendo anotado, e aí a polícia vai cruzando as informações para, né, construir, né, e exemplificar e trazer informações importantes para um possível julgamento, fechamento do inquérito aí. A gente continua acompanhando todo esse trabalho, né, esse procedimento por parte da polícia até um possível julgamento. É isso que a gente traz para vocês como esse o papel aí de um canal de informação de massa. Muito obrigado, Vitor. Daqui a pouquinho o Vitor vai trazer o caso do pai que foi encontrado num terreno baldio. Tem as imagens ali? O sujeito foi encontrado só de cueca, né? E a criança de 3 anos, atenção você que está assistindo a gente, daqui a pouquinho nós vamos trazer a informação completa, o que aconteceu com essa pessoa, por que estava ali, qual o entendimento por parte da polícia, porque o sujeito estava seminu com uma criança, com a filha dele também seminua, no meio do mato. Daqui a pouquinho todas as informações, esse assunto do Vitor Garcês. Olha, os corpos dos 4 trabalhadores mortos depois do desmoronamento de um barranco em uma obra em Promissão devem ser levados para o estado do Piauí. 3 vítimas eram do município de Piriri, ou Piripiri, é isso? Piripiri. E uma outra pessoa de Esperantina, né? É triste a gente falar de pessoas ali, qualquer morte, né? A gente lamenta, mas as pessoas que estavam trabalhando vieram aqui para o estado de São Paulo para construir a vida, para ganhar dinheiro, para muitas vezes, né, depositar o dinheiro no final do mês para a família lá que está precisando e acabam retornando aí mortas. Muito triste, lamentável. A Patrícia Machado, ao vivo aqui na nossa janela da informação, traz todos os detalhes para a gente. Fala, Patrícia, boa noite. Boa noite, Sandro. Realmente uma situação muito triste. Esses trabalhadores eram funcionários de uma empresa de construção civil que estava prestando serviços para o frigorífico MBRF. O frigorífico contratou essa empresa para fazer ali uma ampliação, fazer uma construção no município de Promissão. Eles estavam cavando uma parte subterrânea, praticamente um túnel, e os 4 estavam dentro dessa área quando um barranco de 6 metros de altura desabou. Isso aconteceu ontem por volta das 4h40, 15 para 5 da tarde. Imediatamente, né, colegas acionaram a Defesa Civil e também começou um trabalho ali para tentar retirar esses trabalhadores. Eles chegaram a ser retirados com vida e levados para o hospital, mas chegando lá eles não resistiram. Eles tiveram múltiplos ferimentos, também a questão da falta de oxigênio, porque eles passaram um tempo debaixo da terra. O nome desses trabalhadores foi divulgado hoje, tá? É o Francisco Railson Almeida Bastos, de 26 anos, o Francisco Gomes Nascimento, de 27 anos, Moisés da Silva Santos, de 20 anos, e o mais velho deles, que é o Rogério de Melo Pacífico, de 51 anos. Nós conseguimos entrar em contato com a família do Rogério, que é da cidade de Piripiri, e eles disseram que estão fazendo a documentação, né? Estão em contato aqui com a funerária do estado de São Paulo para fazer o translado do corpo, e provavelmente é isso que será feito com todos os corpos. Eles vão ser levados, né, para o Piauí, onde vivem as famílias, para serem sepultados, né, nas cidades onde moravam, perto das famílias. O frigorífico, ele divulgou uma nota dizendo que a partir do momento do acidente tomou todas as medidas que são necessárias, que está ajudando as autoridades na investigação para entender o que aconteceu e lamentando profundamente aí o que aconteceu, esse acidente, a perda desses 4 trabalhadores. Na nota, o frigorífico também confirma que eles eram prestadores de serviço, ou seja, eram funcionários
terceirizadas de uma empresa que foi contratada para realizar essa obra. E é lógico que a gente lamenta, é uma tristeza enorme o estado do Piauí, mas também o estado de São Paulo, né, lamentando a morte desses trabalhadores jovens, mas é lógico que tem que ter uma investigação. Agora, para essa imagem aí, Fernando, ali a gente vê bem o túnel onde eles estariam. A imagem, não essa. Essa daí mostra a movimentação. Aí essa imagem mostra o túnel. A gente sabe que está chovendo bastante na nossa região, né? E quando tem um tempo mais firme, de sol assim, as pessoas aproveitam para dar sequência nas obras. Mas o solo está bastante úmido, né? Quando tá seco, dá o prosseguimento, mas quando está úmido nas obras, aí que as pessoas aproveitam para dar uma acelerada, inclusive, aí no processo, para furar uma passagem dessa, imagina só. Mas eu creio que uma construtora tinha todo o tratamento, o trabalho, o treinamento do pessoal, equipamentos necessários, mas algo saiu do controle, algo deu errado. Né, equipamentos de segurança, eu não sei como é que tem que fazer escoras, mas a gente vai continuar acompanhando, é lógico que vai ter, né, um acompanhamento aí por parte do Ministério do Trabalho, né, o órgão responsável aí de fiscalização para saber como é que estava a obra, né, e o que aconteceu, até para prevenir possíveis outros acidentes, mas lamentável realmente. Muito obrigado, Patrícia, daqui a pouquinho você volta com outra informação aqui no Tá Na Hora Interior. Eu tenho um recadinho antes de seguir com mais assuntos aqui. Atenção, dogueiro, confeiteiro, pasteleiro, dono de cantina, restaurante, pizzaria, ganhe tempo e aumente a sua renda comprando tudo no gigante do preço baixo Max Atacadista. Além da maior variedade, você encontra produtos em grandes embalagens e o preço baixo que reduz o seu custo e aumenta o seu lucro. E você pode pedir pelo Televendas. O pessoal do Max separa os produtos e embala suas compras para você retirar na loja. Conte sempre com o gigante Max Atacadista, o aliado de todo dia pela sua economia. Max Atacadista. Tem mensagem do pessoal de casa, vamos lá para o espelhamento, para a mensagem aberta, pode desenrolar. José Osmir de Coroado, Gilberto ou Gilber Murilo, Fratim de Rio Preto, olha só, Claudinha, as meninas do Vitória Spa, nos mande um alô, Claudinha, Duda, Rose, Dai e Adriana, obrigado pela companhia. Joga o controle fora, não tira mais aqui do SBT não. Ângela Maria, mande um abraço pro Abner Mike. Eu sou a Ângela, mamãe. Ô, Abner Mike, um abraço pra ti, garoto. Edmar de Santa Saleste, Fábio Lima, eu e a namorada Kátia estão assistindo a gente. Zé Paco de Regente Feijó, valeu, obrigado. A vovó Val também tá com a gente, acompanhando o programa. Maria Luísa, eu assisto todos os dias, sou de Catanduva, obrigado, aquele abraço carinhoso, aquele quebra-costela para você, tá bom? O pessoal de Oswaldo Cruz também está com a gente. Paulo Roberto Araújo, parabéns para vocês, são a melhor audiência. Ô Paulo, obrigado meu amigo, valeu pelo elogio, hein? Shirley, de Presidente Epitácio, Ana e Bia de Rio Preto, oi, boa tarde. Ó, o pessoal de Catanduva também tá com a gente, boa noite, eu e meu filho Marcos, mandando um abraço. Cássia de Guapiaçu, ó, Jaque de Olímpia, eu e minha Marisa, deve ser, é mãe, estamos ligadas no programa, beijos, valeu, obrigado Jaque, toda a família, que Deus abençoe vocês. Quem mais está com a gente? Alexandre e alguém aí. Mamãe Dona Maria de Santa Salete, Cássia de Guapiaçu, já falei. Sueli de Araçatuba, Célia Paulela de Catanduva. SBT tem as melhores notícias, ó. É a realidade, é com a nossa equipe competente que faz aqui o programa. Presidente Epitácio tá junto com a gente. Natal de Severinha, Valdizinho e Dirce de Penápolis, Cedral também tá ligado. Olha só, até tanta gente. Então, valeu, daqui a pouquinho eu volto com o espelhamento e mais a luz pra galera, tá bom? Daqui a pouquinho, 2 irmãos de 3 e 5 anos morreram afogados
na piscina do vizinho, em Nipoã. O caso está sendo apurado pela delegacia da Polícia Civil de Mirassol. O fato é que horas antes, a casa dessas duas crianças tinha sido alvo de um incêndio e elas acabaram indo para a casa do vizinho. A polícia está apurando isso, mortes suspeitas. Daqui a pouquinho todos os detalhes para vocês, tá bom? Vamos para o intervalo com imagens ao vivo de Araçatuba. Olha só que imagem bonita hoje, sim, hein? Tá dando para mostrar aí toda a cidade, toda a região central. Daqui a pouquinho eu tô de volta, 6:50. De volta, 18h54, imagens ao vivo da passagem do trem, né? Passagem do trem não, passagem da linha férrea, né? O cruzamento, por enquanto só veículos, o trem está seguindo o trecho. Vamos lá, Mirassol, né? Essas são imagens da cidade de Olímpia, Avenida Aurora Forte Neves, movimento tranquilo nesse comecinho de noite. Olha, a Polícia Civil de Araçatuba deflagrou hoje a Operação Encontro Marcado, que investiga uma série de crimes de roubo e ameaça a garotas de programa e empresárias da cidade. 2 suspeitos foram presos. Quem tem as informações aqui na nossa janela da notícia, Patrícia Machado. Fala, Pati. Sandro, esses crimes foram cometidos no fim do ano passado e esses bandidos agiam sempre da mesma maneira. Eles atraíam essas mulheres para encontros, por isso que o nome da operação é Encontro Marcado. Seja com um negócio, né? Eles ligavam para garotas de programa, entravam em contato pela internet, marcavam como se fosse fazer um programa, seja encontros amorosos. Aí, no caso, as vítimas eram empresárias, que o estelionatário, o bandido, né, conversava, ia envolvendo essa vítima até que marcavam um encontro. No dia desse encontro, ele mandava um Uber para buscar essa vítima. Só que, na verdade, esse Uber era um outro bandido, era um falso Uber que pegava essa mulher, ia buscar essa mulher no lugar combinado para supostamente levar até o encontro. Só que no meio do caminho, esse carro parava, o outro bandido entrava no carro e aí começava o terror dessas mulheres. Eles ameaçavam, inclusive usando uma arma de fogo, ameaçavam de morte, obrigavam essas mulheres a fazerem transferências bancárias, empréstimo, Pix, tudo que eles podiam extorquir dessas mulheres ali naquele momento de terror, eles faziam e depois abandonavam essas mulheres aí apavoradas. Na operação de hoje foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos 3 aparelhos de celular, 6 folhas de cheque em branco que eles pegaram de mulheres que ainda utilizavam o cheque e também o revólver calibre 38 que eles usavam nessas ações aí, nesses assaltos. Além disso, né, 2 mandados de prisão foram cumpridos e esses 2 suspeitos foram presos. Um deles foi preso também em flagrante pela questão de estar com essa arma irregular. Agora, a partir dos celulares e do depoimento desses presos, a polícia quer identificar se há outras pessoas envolvidas na quadrilha e também se há mais vítimas. Se há alguma mulher que foi surpreendida por esses bandidos e de repente não prestou queixa por vergonha, pela questão de ser uma garota de programa ou por ter vergonha de ter marcado um encontro com um bandido, a gente quer lembrar que a vítima nunca é culpada e que se há mais vítimas, essa mulher deve procurar a polícia para esses homens, esses bandidos pagarem por esses crimes que eles cometeram. E hoje em dia tá difícil de saber o que é que vai dar certo ou o que é que vai dar errado, que tem um golpista ou um bandido lá atrás, porque esses bandidos, eles só pensam nisso, aonde que há a possibilidade deles conseguirem vantagem financeira e eles não medem esforços nisso. Então, cabe um alerta também às pessoas que procuram esses serviços. Não adianta a gente se fechar para essa realidade, ainda mais com a internet aí, né? As pessoas buscam esse serviço. Cuidado, alerta, lá do outro lado pode ter bandido querendo levar vantagem e denuncie se for vítima.
né? E infelizmente está por todos os cantos e parabéns à polícia que colocou aí menos dois nas ruas, né? E se libera eles, pode ter certeza, trabalhar é que eles não vão trabalhar. Eles vão querer realmente enganar as pessoas e cometer crimes. Muito obrigado, Patrícia, pela sua participação. Atenção, Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Jano e prendeu 3 pessoas por tráfico de drogas em Mirante do Paranapanema após investigação. Equipes cumpriram mandados de busca em 5 residências. Drogas foram encontradas em 13 imóveis. 2 homens e uma mulher foram presos em flagrante. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional da região e permanecem à disposição da Justiça. Durante a ação, os policiais apreenderam porções de crack, maconha, haxixe, além de celulares, porque vai ter uma perícia aí nesses celulares para saber se não tem mais gente envolvida. E aí teve até a participação aí do Canil, né, da Polícia Militar. Importante aí essa união, esse apoio para colocar essas pessoas atrás das grades. Mesmo que seja quantidade pouca, isso daí causa estragos e são essas pessoas que ficam pulverizando a droga nessas cidades menores. Parabéns à polícia. E olha, 2 irmãos, olha só esse caso. 2 irmãos de 3 e 5 anos morreram após serem encontrados dentro da piscina da casa de um vizinho. Foi ontem à tarde em Nipoã. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil de Mirassol. O caso foi em Nipoã, mas a Polícia de Mirassol, onde você está vendo ali a sede, né, o pessoal está apurando. Segundo a Polícia Civil, as crianças foram localizadas por uma vizinha, socorridas e levadas ao pronto-socorro, mas não resistiram. Horas antes, a casa onde os irmãos moravam com os pais foi atingida por um incêndio. A família conseguiu sair a tempo e ninguém ficou ferido. Ainda conforme a polícia, no período da tarde, o vizinho saiu para trabalhar e deixou o portão da residência destrancado. Ao notar a ausência dos filhos, a mãe iniciou as buscas e foi até a residência vizinha, onde tomou conhecimento do ocorrido. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como mortes suspeitas na delegacia de Mirassol, que investiga as circunstâncias desta tragédia. Que triste, né? A gente vai continuar acompanhando esse caso, toda a nossa solidariedade. Recado agora para você, um recadinho comercial. Vou falar da Cressol, que é um sistema de cooperativas de crédito com soluções financeiras que atendem a todos os públicos. Tem hoje mais de 1 milhão de cooperados em 19 estados brasileiros. A Cressol é uma cooperativa de crédito completa, com soluções financeiras e atendimento personalizado de acordo com o interesse do cooperado. E você, ainda não é um cooperado Cressol? Confira o VT. A Cressol completa 30 anos com muitos números para comemorar, que só fazem sentido por causa de você. Foram muitas e muitas vezes em que quero fazer virou vamos realizar. E tivemos milhões de sonhos concretizados. O tempo passou, mas com você do nosso lado é só o começo. Cressol, os próximos 30 anos começam por você. Cressol, tudo começa por você. Vamos dando sequência aqui com o programa Tá Na Hora Interior. Rápido intervalo comercial, hein? Eu volto já, não saia daí. 7h02. Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto vai investigar, já está investigando, né? Um suposto abuso sexual que teria sido praticado pelo pai da vítima, uma criança entre 2 e 3 anos. Essas são imagens do sujeito que estava de cueca. A criança também estava seminua. Foi encontrado no mato, num terreno baldio. Daqui a pouquinho a gente fala desse caso ocorrido aqui em São José do Rio Preto. Rápido intervalo comercial, volto já. De volta, 7h06. Imagens da divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, ponte rodoferroviária.
E agora o Rodolfo Pardini tem um recado. Muito bem, Sandro. Estou aqui com o Eduardo Caldeira, que é o diretor técnico da AGS Nima Samar em Araçatuba, porque essas mudanças na conta de água acabam sendo percebidas agora a partir de janeiro, porque os consumidores já vão receber essa fatura com uma cara nova, né, Eduardo? Seja bem-vindo. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Agora os consumidores passam a receber uma conta nova, né? Com dois aspectos diferentes. Primeiro, a possibilidade de pagar pelo Pix, né? Essa facilidade traz mais proximidade da concessionária com o consumidor. E também a grande novidade é que a partir de 2026 passa a ser obrigatória a emissão de nota fiscal pelos serviços prestados pela concessionária. Nesse momento, por questões governamentais, nós ainda não vamos disponibilizar o QR Code para o acesso da nota fiscal. Mas ao longo de 2026 isso vai acontecer. Você já pode ver que já existe um espaço na conta para que isso aconteça. Já nesses próximos dias, nós já estamos entregando as contas nesse novo formato, mas já com o Pix aí para o pessoal poder fazer o pagamento mais facilitado. Né? E é importante lembrar, tem o Pix agora como uma alternativa, mas vai continuar normalmente o código de barra, de repente, para quem é habituado a fazer esse tipo de pagamento através do código de barras. Perfeito. Além disso, continuamos no atendimento com todos os nossos canais, seja pelo 0800, também pelo WhatsApp, né, atendimento físico, né, e também pelo site. Então, é importante que as pessoas mantenham o seu cadastro atualizado, né, para ter mais acesso a todos os serviços que a gente provê e também facilitar aí o recebimento da nova conta. Quer dizer, essa é uma legislação nacional que está atendendo, inclusive, as normas, né, dessa mudança tributária que a gente tem enfrentado aí, que a gente começou a perceber agora no nosso país. Então tá aí, ó, conta da Samar de cara nova, não vai mudar a questão de cobrança, valores, nada disso. O que muda realmente é o formato com que a conta vai chegar na sua casa, é isso? É isso, perfeito. Eduardo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tá, então, Sandro, volto com você aí no Tá Na Hora. Valeu, obrigado, Rodolfo. Olha, a Delegacia de Defesa da Mulher de São José do Rio Preto abriu um inquérito para apurar um possível caso de abuso sexual envolvendo uma criança entre 2 e 3 anos de idade. O Vitor Garcês vai trazer essa história, aquele caso do homem que foi encontrado só de cueca, né, seminu, com a filha também seminua, no meio do mato. É isso, Vitor? Traga todas as informações. Que história, né, Sandro? Essa história, como você disse, já está sendo investigada pela Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu ontem à noite. Testemunhas flagraram esse homem só de cueca em um terreno baldio. E ele estava junto com a filha, uma menina de 3 anos de idade, e a menina também estava sem fralda e sem as roupas. Essas pessoas, né, que viram esse homem ali no terreno, chamaram a polícia militar, a PM foi até o local e os policiais encontraram esse homem bastante alterado, ele estava nervoso e aparentava ter consumido drogas. A criança foi resgatada pelos policiais e encaminhada até o Hospital da Criança e Maternidade aqui de Rio Preto, onde ela recebeu atendimento médico e também passou por exames. O homem foi detido e, como ele estava bastante alterado, ele foi levado até o hospital de base. A mãe da criança disse para a polícia que ela foi até a academia e deixou a filha junto com o pai. Que situação complicada, né? Mais cedo, a nossa equipe conversou com a delegada responsável pelo caso e ela deu mais detalhes dessa ocorrência. Vamos ouvi-la. Segundo consta, o pai da criança foi visto por populares correndo para um matagal de roupa íntima, com a criança sem fraldas, né? E populares acionaram um motoqueiro que estava passando pelo local. E então conseguiram detê-lo e vestir a criança. A criança foi levada para o HCM, o pai estava incontrolável, possivelmente por uso de drogas, estava também bem reagente, assim.
agressivo e foi levado também para o hospital de base. Ele responde pelo crime de estupro de vulnerável. Nós vamos instaurar inquérito policial para apurar todas as circunstâncias desse fato. A criança está no HCM e tem já um programa, o Projeto Acolher, que faz esse acompanhamento e esse atendimento psicossocial da criança e da família. Como a delegada explicou pra gente, a ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável e o Conselho Tutelar também está acompanhando esse caso, viu, Sandro? Tem que avaliar também a atitude da mãe, de ir para a academia e deixar a filha com um homem que está drogado, né? Ou usou drogas depois que ela foi para a academia, né? Porque no mínimo ele colocou a vida dela em risco, né? Não sei se estava fora de si ou não, se a atitude dele era realmente para abusar sexualmente da própria filha, né? E a gente torce aí, a gente não teve acesso ao resultado, mas a gente torce para que não tenha sido consumado, né? Mas mesmo, de acordo com o ECA, mesmo que houve a intenção, né, de levá-la, né, isso daí caracteriza como estupro de vulnerável. É absurdo uma coisa dessa, uma pessoa que deveria proteger a filha, né, fazendo isso, pelo amor de Deus, é um caso, que eu venho pra cá porque é ripada nele, pelo amor de Deus, cada coisa. E parabéns à população que agiu corretamente, a pessoa que parou ali, a PM, todo mundo envolvido, salvaram a criança. Imagina o que poderia ter acontecido com ela. Obrigado, Vitor. Polícia Rodoviária Federal apreendeu medicamentos e eletrônicos sem comprovação legal durante uma fiscalização na BR-153 em Rio Preto. Esta é a terceira ocorrência do tipo registrada pela PRF somente nesse mês de janeiro. O veículo abordado vinha de Foz do Iguaçu, do ladinho do Paraguai. Era ocupado por 3 pessoas. Durante a fiscalização, os policiais encontraram celulares, notebook, tablets e garrafas de vinho. Na vistoria detalhada, foi localizado um compartimento oculto no porta-malas, onde estavam escondidas mais de 100 ampolas de medicamentos, além de anabolizantes, produtos para emagrecimento e outros aparelhos eletrônicos. Os ocupantes foram encaminhados à Polícia Federal. 2 deles pagaram fiança e um terceiro foi detido em flagrante por assumir a posse da maior parte das mercadorias apreendidas. Ampola para canetinha para emagrecer. Cuidado com esses produtos que estão vindo do Paraguai, hein? Cuidado! Isso tem um risco para a sua vida. Tem gente internada em estado grave. Vai no médico. 7h14. Muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite. Deus proteja a todos. Amanhã a gente volta às 18h30. Amanhã é maior. Eu mando mais alô para vocês. Até lá.